Olá pessoal, boa noite. Aqui estamos para a nossa quinta live, né? Hoje nós vamos conversar com a médica da saúde mental, psiquiatra Yara Cheresnia. Vou ler um pouquinho para vocês. Quem é Yara Cheresnia? Olha aqui. Yara é médica, psiquiatra e psicanalista, e ela há 6 anos entrou para uma organização humanitária e por 5 anos dividiu o tempo dela entre o trabalho do consultório, a família e as viagens. E aí, em 2015, ela esteve no Sudão do Sul por 1 mês. Boa noite, Marília, tudo bom? Como vai? Bem-vinda. Olha, ela esteve no Sudão do Sul por 1 mês e meio, trabalhando com populações deslocadas e internamente em consequência de conflitos armados no próprio país. Em 2016, ela esteve por 6 meses em Serra Leoa e lá trabalhou com sobreviventes do Ebola. Em 2017, ela esteve no Chad, né, ao lado do Lago Chad, também por 6 meses. Trabalhou no campo de refugiados e nigerianos e com os deslocados internos também. Oi, Tony, tudo bom? Boa noite. Júlia Bart, boa noite. Eu estou aqui falando um pouco da doutora Yara Cheresnia, ela não gosta que chame ela de doutora, então da Yara Cheresnia. E aí, em 2017, no Chad, ela trabalhou por 6 meses no campo de refugiados nigerianos e com deslocados internos e fugidos do Boko Haram. E no final, em 2017, ela foi para o Cairo trabalhar por 2 meses numa clínica para refugiados vítimas de violência. Em 2018, ela esteve 3 meses em Bangladesh, no campo de refugiados Rohingyas. E há 1 ano e meio, ela é do conselho administrativo dessa ONG humanitária, dessa instituição humanitária, e por conta da pandemia, ela está há 6 meses, segundo ela, refugiada em casa. Oi, Tamara, tudo bom? Como é que vai? Tudo bem? Gente, e aí vou falar um pouquinho também para vocês sobre a ONG, o Instituto Amai-vos, né, que a gente está aqui fazendo essas lives no Instituto Amai-vos. E o Instituto Amai-vos, o Amai-vos é uma plataforma digital que presta serviços na área. Peraí que eu vou achar aqui. Só um minutinho, lá estou eu aqui, e o aparelhinho da live. Olha aqui, vamos lá falar um pouquinho de vocês. Eu quero ler para vocês também um material super lindo. Olha aqui, a Amai-vos é uma... Boa noite, Maria Cristina Zanotto, está em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. A Amai-vos é uma plataforma digital de conteúdos, produtos e serviços culturais e sociais ligados a amor e direitos humanos. E o objetivo, o propósito da Amai-vos é melhorar a humanidade. E aqui estamos nós fazendo esse trabalho um pouquinho, contribuindo naquilo que nós podemos nesses tempos pandêmicos, por meio do acolhimento e orientações humanas e espirituais. E os 3 amores da Amai-vos são pela humanidade, cidadania, direitos humanos, ética, amor pela natureza, então meio ambiente e sustentabilidade, e amor pela espiritualidade, o diálogo intercrenças. E esse é onde eu sou muito, muito ativa no Instituto Amai-vos. Eu sou lá conselheira do Conselho Consultivo. Flávia Mesquita, boa noite. Renata, então, gente, hoje vamos conversar com Yara Cheresnia, ela já está esperando aqui. Vamos dar um oi. E hoje o nosso tema é do Amor na Polis. Aqui, peraí, deixa eu convidar. Cadê a Yara? Opa, deixa eu achar aqui a Yara.
Achei. Ela tá subindo já, Yara, aí. Fala para mim. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre cidades refúgios. Estou aguardando a Yara Tcheresnian entrar aí. Eu já chamei, gente. Eu e essa tecnologia maravilhosa, estamos ainda aprendendo como lidar com ela. Mas eu já chamei a Yara Tcheresnian, hein? Olha aqui, está aqui Flávia Mesquita com a gente, Maria Cristina Zanotto. Ei! Tudo bom? Seja muito bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. E aí? Eu estava aqui um pouco falando de você, já mandei o currículo todo mundo já sabe por onde você andou, uma andarilha, né? É uma andarilha humanitária. É. Seja muito bem-vinda. Está presa em casa. Muito obrigada. Está presa em casa. Então, prazer gente, vamos... falando com você. Quem está falando comigo? Ah, você está aqui, porque tá passando umas coisinhas aqui. Muito bom, muito obrigada por você estar aqui, você ter topado esse convite de vir conversar aqui comigo, a gente conversar um pouco sobre cidades refúgios, falar de refugiados, mas também falar de outras questões que perspassam essa questão dos refugiados e falar de amor na polis, não é? Ou seja, o amor nas cidades, o amor que é esse sentimento, essa compreensão mais ampla dele que está faltando tanto hoje nas cidades brasileiras e aí pelo mundo também, né? Então acho que a gente tem que fazer um resgate do amor, que ele está um pouco abandonado, coitadinho. Seja muito bem-vinda, Yara. Você quando fala de cidades refúgio, faz pensar, eu fiquei pensando o que é cidade, o que é refúgio, e fui procurar, né? E entendi que você trouxe talvez esse termo, uma coisa bíblica, das cidades nos tempos bíblicos, que eram refúgios para pessoas que tinham cometido um assassinato sem querer, e tinham direito, né, a ir para essas cidades onde elas eram julgadas, acolhidas, e era proibido fazer qualquer coisa contra essas pessoas dentro dessas cidades. E elas tinham que ficar nessas cidades até o sumo sacerdote morrer. Então, era uma cidade, né? Quer dizer, era meio uma prisão, abrigo, mas era um abrigo que era uma escolha, a pessoa podia viver, ela era obrigada a ser abrigada de alguma maneira, e tinha uma oportunidade, né? Como acho que a gente estava de refletir, de estar consigo própria, de ter uma vida e torcer para o sumo sacerdote morrer logo. Né? Tinha isso, né? Eu sempre que leio aquilo, fico pensando assim, eu sempre que leio assim, aquele conceito de cidade-refúgio, eu fico pensando se tinha algumas tramas, né? Para acabar logo com a vida do sumo sacerdote, coitado, porque... Mas, por outro lado, tem essa coisa do refúgio, né, das cidades-refúgio, lá dos tempos bíblicos, ela tem uma coisa interessante, que é um modelo diferente desses modelos de instituições totais, né? Porque a pessoa fica numa vida na cidade, quer dizer, ela não perde a identidade dela, ao mesmo tempo todo mundo sabe o que ela fez, não é que está uma coisa oculta, né? Não tem uma hipocrisia aí, né? E é uma espécie de um édito, né? Ela fez aquilo e ela está nessa cidade refúgio e ela precisa ser protegida, ou seja, tem aí um valor também maior, que é a vida, né? A Bíblia não fala nada, às vezes eu fico perguntando, será que Caim foi para uma cidade refúgio dessas, assim? Sabe aquela coisa? Que ele também matou sem querer, foi uma coisa, empurrou, bateu a cabeça, tal. Essas coisas, né, que a gente fica pensando. Mas eu acho que o principal disso é essa diferença, né, em que você tem uma possibilidade de recuperar aquela pessoa até um nível de uma recuperação plena, né? Assim, então é até aquela geração de justiça, digamos. Porque o sumo sacerdote é aquele que é responsável por aquele, digamos, aquele julgamento, né?
pela proteção, pelo sistema de lá, né? Então é até que aquele sistema morra, sei lá. Mas só era protegido quem de fato tinha feito um crime sem querer, né? Quer dizer, não tinha direito ao refúgio quem fosse um criminoso que quis e foi, matou, e esse não tinha uma proteção. Não, lá era pior, né? Tinha aquela coisa, aquelas mortes todas que a gente não precisa lembrar. Então, quando a gente pensa nos refugiados dos nossos tempos modernos, né? Então, são pessoas que, de alguma maneira, estão ameaçadas, não são criminosas, mas são muitas vezes consideradas ou porque são contra os governos respectivos, ou porque simplesmente porque tem uma religião que não é aceita, ou porque, enfim, são muitas razões, por condições socioeconômicas muito trágicas, né? E vão buscar refúgio num lugar que possa dar sobrevida. E eu fico pensando que tem várias categorias, mas eu fico pensando que tem aqueles que podem escolher para onde vão, né? E tem os que vão para onde podem ir, né? Onde podem entrar, né? E você pensar que eles vão e teoricamente onde eles podem entrar, teoricamente é porque eles têm uma acolhida, né? Mas o que a gente percebe é que essa acolhida é muito difícil, né? Eles são estrangeiros que chegam muitas vezes sem ter uma língua do local, que não tem onde morar, e são poucos os lugares que dão condições básicas de moradia. Hoje o que a gente campos extensos de enormes de refugiados em umas condições muito desumanas de vida, né? Está acontecendo um fenômeno no Rio por causa da pandemia, que tem grupos de motociclistas que eles passam a noite pela cidade. Eu acho que está passando um grupo aqui enorme. Então, você está ouvindo ruído aí? Uma coisa louca, assim. Não tem o que fazer com isso. Sei que era um míssil, estou falando de refugiados, eu achei que era um míssil passando. Não, assim, eles passam, e aí é um número absurdo deles. Eles vão passando e essa barulheira toda. E fazem isso pela cidade, pela zona sul toda do Rio de Janeiro. Não estão temos fugindo da pandemia, né? Então passam rápido para o vírus não pegar. Olha, tem aqui um monte de gente. Boa noite, Francilene. Francilene está lá na Argentina, está nos assistindo. Flávia, Ellen, vamos lá. Renata Barros, um monte de gente aqui. Evelyn Kup. Oi, Evelyn Kupchik. Maria Cristina Zanotto, já falei, um monte de gente. M. Felipe, Maria Cristina. Você estava falando aqui, eu estou entrevistando hoje, gente, a Yara Tcheresnia. É psiquiatra e psicanalista e também atua numa instituição de direitos humanitários. Como é que eu vou dizer? Humanitários. Humanitária. Uma organização humanitária. Há muitos anos eu li um pouquinho aqui do trabalho fantástico da Yara e a gente falou um pouco de um conceito de cidades refúgio bíblico, né? E a Yara estava contando para a gente a diferença também dos refugiados dos tempos atuais e das diferentes condições em que a pessoa se torna uma refugiada, ou termina, ou acaba por ser uma refugiada, fazendo uma diferenciação entre aquelas que conseguem chegar refugiadas por opção e aquelas outras em lugares que elas... e outras que chegam em lugares que elas conseguem chegar, enfim. E aí eu vou falar para vocês um pouquinho, para a gente continuar esse papo aqui, um pouquinho de dados. Não estou te ouvindo, Patrícia. Não está me ouvindo? Está me ouvindo, Yara? Não está ouvindo? Sou só eu que não estou ouvindo? Eu estou te ouvindo bem. Vocês ouvem a Yara? O pessoal que está olhando aí, vocês ouvem? Eu não sei.
Olha, o pessoal, a moto também é um refúgio, estão falando aqui. Vocês me ouvem, pessoal? Olha, estão ouvindo as duas. Ué, que estranho. Sumiu aqui o som, o que será? Será que eu tenho que sair e entrar de novo? Pode ser que você tenha, não sei o que aconteceu. Você só não ouve a minha voz? O pessoal está ouvindo bem as duas. Eu não tô. Estou ouvindo as duas. Eu não estou ouvindo, que engraçado. Espera só um pouquinho. Tira o teu fone e eu vou ouvir. Vou ouvir do vizinho aqui que está com você ligado. Como atrasado? É só você sair e entrar de novo. Eu vou. Eu não sei, Enquanto será que isso, se eu eu vou. sair e entrar, como é que faz? Sai que eu te convido. Vou sair, você me chama, é isso? Tá bom. E ela saiu, enquanto isso, eu vou falar. Deixa ela entrar novamente, eu vou falando para vocês sobre os dados atuais de refugiados. Lembrando que nós estamos aqui entrevistando a doutora Yara Cheresnia, psiquiatra e psicanalista, e que atua há muitos anos numa organização humanitária. Olha, a Yara saiu e vai voltar de novo, ela tem que aparecer aqui para mim. Ela ainda não apareceu. Quando ela aparecer aqui... vou convidar. Olha aqui, enviou uma solicitação. Vamos lá. Yara está com... televizinha. A minha vizinha está aqui presente também, gente. Ué, agora a e câmera... aí... Opa! Tudo bom? Estou aqui conversando com o pessoal, falando um pouco enquanto você retornava. Aí ela falou que você está com o televizinho e a minha vizinha está aí, está aqui acompanhando a gente, a Evelyn Kuptik. Muito legal. Eu estava falando, gente, então estou entrevistando aqui a doutora Yara Cheresnia, que é psiquiatra e psicanalista e atua numa organização humanitária há muitos anos. E nós estamos conversando sobre refúgio, cidades-refúgio, refugiados, com a nossa pauta do Instituto Amaivos, pensando, entendendo a cidade a partir do ponto de vista do amor e no que nós podemos contribuir com isso. E aí, quando deu um problema lá no microfone lá da Yara, ela saiu e voltou, a gente ia ler um pouco os dados sobre os refugiados no Brasil, dados colhidos pela minha assessora estagiária, Xoxana, que faz essa pesquisa. Então, os dados atuais do Brasil são que o Brasil contabilizava em dezembro de 2018 11.231 refugiados já reconhecidos. E desse total, 72% deles são homens e 28% são mulheres. Dos refugiados já reconhecidos, 36% são sírios, 15% congoleses, 9% angolanos, 7% colombianos e 3% venezuelanos. Cerca de 43 mil estrangeiros vivem no Brasil com a condição de refúgio. E desse total, quase 90% atualmente vieram da Venezuela. E com a pandemia do novo coronavírus, porém, o número de pessoas que pedem refúgio às autoridades brasileiras deve diminuir, assim diz a pesquisa que fez a Xoxana. Em 2016, no Brasil, houve um crescimento de 12% do número total de refugiados reconhecidos e dados atualizados afirmam haver cerca de 9.552 indivíduos e 82 nacionalidades diferentes deslocadas de sua região, segundo informa a Agência Brasil. E todos os pedidos de refúgio no Brasil são decididos pelo Comitê Nacional para os Refugiados, CONARE, órgão vinculado ao Ministério da Justiça e ao Ministério das Relações Exteriores. Do Ministério do Trabalho, do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, do Departamento de Polícia Federal e de organizações da sociedade civil
dedicadas a atividades de assistência, integração local e proteção aos refugiados no Brasil. O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, Acnur, e a Defensoria Pública da União têm assento no CONARE, com direito à voz, mas eles não têm direito à voto. E aí, a Yara estava aqui contando para a gente a diferença entre os refugiados, aqueles que escolhem o destino e conseguem chegar, e aqueles que chegam da forma que dá. E um pouco ela vai relatar, porque é isso que a gente está interessado aqui, em saber esse lado humano do humanitário. Não é? Como é o entendimento da Yara sobre isso e o que ela pode dividir um pouco com a gente, para que a gente consiga entender um pouco a importância dessa dimensão do amor nas cidades. A experiência que eu tive com refugiados foi fora. Aqui no Brasil, eu não tenho quase essa experiência com refugiados. Mas o mais interessante é que fora do Brasil, todos os projetos que eu estive, sem exceção, o sonho das pessoas é vir ao Brasil. Existe uma idealização do que é o Brasil. Então, é uma coisa muito impressionante. Você está na Serra Leoa e a pessoa fala, como é que eu faço para ir para o Brasil? As condições de vida nos lugares onde eu estive são muito precárias, né? Até por isso a gente está indo lá ajudar. Você encontra muitas pessoas traumatizadas, se elas estão naquele lugar, é porque é muito difícil você sair do teu lugar, de onde você nasceu, de onde você se criou. E mesmo os deslocados internos, por exemplo, no Sudão do Sul, são pessoas que estão do Sudão do Sul, mas que tiveram que fugir do lugar onde plantavam, onde viviam, por causa de um conflito armado. Aí chegam num outro lugar, tem que restabelecer, os homens não conseguem achar trabalho, começam a beber, né? E ficam... As mulheres é que acabam fazendo todos os tipos de trabalho, os homens muitas vezes ficam violentos porque estão sem ocupação. E o que tem de interessante é que eles, de alguma maneira, se reorganizam em torno da cultura, né? Então, eles vão morar juntos com as pessoas que eles conhecem, vão fazer aquelas comidas que eles sabem fazer, ou vão ter aquelas reuniões, festas e danças, né? Isso, sei lá, no Sudão do Sul, na Serra Leoa, as pessoas que eram sobreviventes de ebola, que eu tratei também, muitas tiveram que se deslocar, porque os vilarejos onde elas pertenciam, quase todo mundo morreu, tiveram também que ir para outro lugar. E essas pessoas têm que achar, têm que encontrar alguma familiaridade para poder se refazer, né? E a familiaridade muitas vezes pode estar na religião, né, na igreja, na mesquita, ou achar alguém que veio do mesmo lugar, né? Eu acho que a experiência maior que eu tive, mais difícil, foi com os refugiados no Egito, né? Então, são refugiados que vinham muitas vezes por questões políticas, eram perseguidos ou tinham sido presos, e a gente trabalhava... Refugiados onde? No Egito, no Cairo. Egito. Uhum. Esses refugiados do Egito, do Cairo, são aquelas pessoas que muitas vezes passam pelo Egito para chegar na Libéria e atravessar o mar Mediterrâneo, que são esses que morrem nos barcos, se não são resgatados, ou muitas vezes não conseguem chegar na Europa, que é o destino deles, né? Então, esses que estão no Egito, muitos param lá, alguns continuam, né? E você vê gente que vem da Etiópia, da Somália, do Sudão, de um monte de lugares diferentes, com línguas diferentes, sofreram muitas violências para conseguir atravessar aquelas fronteiras. Cada fronteira que consegue passar, consegue às custas de muita violência, né? Porque pagam para passar. E aí chegam... Por isso que eu falo que são pessoas que não vão para onde... Elas não escolhem, elas fogem, né? No Cairo, os sírios são os que mais conseguem se organizar, porque como vieram muitos, e vieram de um nível sociocultural, então eles têm muitos profissionais liberais, eles conseguem se organizar, ajudar uns aos outros, mas os outros que não vieram, não têm essa comunidade tão grande, sofrem muita violência nesse lugar onde eles estão, né?
Então, as mulheres vão trabalhar sozinhas, elas são estupradas, elas são violentadas, são espancadas, os homens também. São situações de vida muito precárias e só encontram refúgio, né, entre eles quando conseguem ter um lugar entre eles, né? Então, quando fala de refugiado, o amor acho que é uma palavra fundamental e, infelizmente, o que eu vi muito uma ausência disso, que causou a saída e continua traumatizando a vida dessas pessoas. Por outro Mas lado, fala. isso é nas cidades que eles chegam. Isso é feito pelos cidadãos dessa cidade de forma aleatória ou é a forma como os governos desses locais tratam os refugiados? Ou isso é uma mistura? Eu acho que é uma mistura, né? Tem um tratamento, tem um tratamento que não é dos melhores, tem um pseudo acolhimento. Muitas vezes os governos têm alguma aliança com os governos de onde essas pessoas estão vindo, então ajudam a essas pessoas serem reencontradas. Isso não é em todo lugar, porque, por exemplo, eu tive no Chad e tinha um campo de refugiados enorme de nigerianos que fugiram. Eu estava do lado do Lago Chad, depois se alguém... Eu não conhecia o mapa, só conheci quando eu fui para lá. E aí, os nigerianos, o Lago Chad faz fronteira, os nigerianos fugindo de ataques de Boko Haram, atravessaram o lago e tinha um campo grande de refugiados lá no Chad, de nigerianos, e eles super organizados em quarteirões. Cada quarteirão era de uma tribo. Então as tribos iam morar juntas, tinha o chefe da tribo, tinha toda uma organização política, os chefes reivindicavam situações, cuidavam da distribuição de trabalho, de comida. E aí essas pessoas têm alguma mínima condição de se refazer, porque as crianças começam a estudar, estudam numa outra língua, mas já aprendem, então, porque no Chad se fala francês, os nigerianos falam inglês e as línguas tribais, né? Então, mas eles já começam, então, as crianças... E era interessante que a gente atendia as pessoas com traumas e tal, e a partir de um certo momento, as pessoas iam procurar saúde mental, né, porque era o que eu fazia, para reclamar da briga com a mulher, ou com o irmão, ou com o primo, ou com... começaram a aparecer problemas do cotidiano, da vida do dia a dia, e aí era um sinal de que alguma adaptação, alguma transformação estava acontecendo ali, né? Com todas as dificuldades, se você tem uma comunidade, se você tem um grupo, Você tem tem maior uma... chance de se refazer, né? Pessoas Como, achar como... como era o, Fala. como era o seu como era o seu atendimento, né? O seu trabalho em si? Você pode contar um pouquinho para a gente como é que é esse trabalho que você está falando, né? Eles se organizavam em comunidades, esses conseguiam se organizar em comunidades, eles de alguma forma também estruturavam a sua identidade, né? Faziam esse contato novamente, não ficavam tão perdidos. E aí também com essa organização coletiva, e como a gente está falando aqui de amor, né? Desse amor que é mais amplo do que só esse amor da sociedade, né? Digamos, de uma comunidade, ela fica um pouco mais estruturada e talvez aí a pergunta primeiro, se era menos violência, tinha menos violência nesses lugares mais organizados, e como era o seu atendimento, já que nem todos também falavam o idioma, né? Você não fala todas as línguas tribais pelos locais que você falou e nem passou em nem todos os idiomas. E aqui depois quando você terminar essa, tem uma outra pergunta que mandaram aqui para a gente. Olha, os contextos são dos... Cada lugar desse que eu tive é um contexto absolutamente diferente, né? Mas, em geral, tem essa questão das línguas. Os países africanos que eu tive têm muitas línguas. E você tem que ter sempre um tradutor.
na maior parte dos trabalhos, o que eu fazia era supervisionar, ou organizar, ou gerenciar o atendimento das pessoas, mas tinha a população local que tinha alguma formação, ou eu ajudava também a formar essas pessoas para fazerem o atendimento. No caso específico dos nigerianos, muitos falavam inglês. Então era engraçado, porque às vezes eu ia ajudar e a pessoa que estava atendendo não falava inglês, falava francês, porque era um chadiano, era um psicólogo do Chad que não falava francês. Eles tinham um tradutor lá do campo, um nigeriano que falava inglês e francês, e aí ele traduzia para o francês. Então tinha umas situações, às vezes, interessantes, que eu mesma não precisava de tradutor e o psicólogo precisava. Mas o atendimento se dá muitas vezes em grupo, ou individual, a gente depende a gente às vezes faz muita psicoeducação quando as pessoas acabaram de chegar e estão muito traumatizadas, tem muitos sintomas em comum de insônia, a gente conversa muito sobre isso, e às vezes o fato de você normalizar, explicar para essas pessoas os sintomas que elas têm é comum e tem a ver com trauma, isso ajuda muito, né? E aí, aos poucos, calma. a pessoa entende que ela não está sozinha, que muitos do grupo sofrem isso. E o que acalma muito, eu acho, é a gente olhar para essas pessoas, reconhecer elas como pessoas, chamar elas pelo nome, olhar elas nos olhos e falar com elas dando visibilidade, né? Então, essas pessoas que estão num campo organizado, elas têm a sua visibilidade, têm um reconhecimento, porque eles estão lá. E esses campos organizados é graças a um governo que permitiu, pessoas da ONU, a Acnur, vai lá e organiza, tem defesa, então não tem violência, porque existe uma situação de proteção daquelas pessoas, né? Então, essas pessoas, eu acho que são menos vulneráveis. Elas recebem comida e tem saneamento que vem, dependendo muitas vezes das organizações humanitárias, mas elas têm. Eu acho que o difícil são aquelas pessoas que estão meio sem esse lugar, sem essa comunidade e que ficam invisíveis, né? Então, ficam invisíveis, elas são as refugiadas, elas são. Então, acho que muito do nosso trabalho, eu estou lembrando de uma pessoa que trabalhou em Roraima, eu não tive em Roraima, mas atendendo os venezuelanos, e contava da gratidão de uma pessoa que estava morando na rua, uma venezuelana, de ser reconhecida pela psicóloga que a atendeu, que a chamou pelo nome, e a gratidão que ela sentia só pelo fato de repente, existir, né? De alguém olha para ela e fala, você existe, você é uma pessoa, você não é invisível, né? Então, cada contexto é muito diferente e o principal disso tudo é a possibilidade da empatia, de você, se você olha para o outro e procura o que tem de igual, né? Você procura o humano dentro dela, você procura os sentimentos que são iguais, você faz um vínculo que faz a pessoa voltar a existir de alguma maneira, né? E se autorizar a estar lá e existir, né? Quando... Pode falar, Flávia. Não, que eu achei que você estivesse terminando. Tem uma pergunta assim, mas já passou tanta gente assim, e eu acho que você já falou... não. A pergunta é como é a imagem, a pergunta do Tony Piccolo. Ele está perguntando o seguinte, como é a imagem internacional do Brasil na questão dos refugiados? Ele é bem visto? Então, é o que eu estava contando, né? Tem uma idealização. Assim, os países onde eu estive, eles amam futebol de um jeito. Por exemplo, Bangladesh. Eu cheguei em Bangladesh e aí eu via nas ruas umas bandeiras que pareciam a bandeira do Brasil, assim, pintadas na rua, nas casas. E aí eu falava, putz, aqui a bandeira de Bangladesh é parecida, ela é verde, ela tem uma bola laranja. Descobri que não, era a bandeira do Brasil mesmo, que tinha tido a Copa.
E eles torcem, assim, eles torcem ou para o Brasil ou para a Argentina. Tem brigas dentro da família, isso do pessoal de Bangladesh mesmo, né? Eles brigam entre si, um torce para a Argentina e o outro torce para o Brasil. Tem jogo da Copa, né? E aí era uma piada, porque eu era brasileira, cheguei lá e aí eles tinha um que vinha, pessoa no hospital onde a gente atendia, na clínica, tinha dia que ele vinha de camisa da Argentina só para me provocar, mas isso eram pessoas locais. Né? O esporte deles não tem nada a ver, ninguém joga futebol lá, eles jogam um tipo de cricket, eu não lembro o nome, e que é o jogo deles, que eles são doidos por esse jogo, mas aí você chega no campo de refugiados de Rohingyas. Rohingyas são uma população que foi expulsa de Myanmar. Myanmar é um país budista e eles são muçulmanos. E tem uns conflitos, e eles viviam em Myanmar em condições não de cidadãos. As pessoas tinham direito à educação, mas só até um certo nível, não tinham direito à saúde. Os muçulmanos em Myanmar. Em Myanmar. E aí eles foram expulsos, quer dizer, eles começaram a ser atacados pelo exército, enfim, perseguidos, fugiram, e tem 1 milhão de Rohingyas lá em Bangladesh, em Cox's Bazar, que é o sul de Bangladesh, onde eu estive. Mas isso para responder a pergunta do Tony, você entra no campo de refugiados e tem então um mercado, né? E aí vendem blusas. As blusas são aquelas roupas coloridas dos muçulmanos, os vestidos compridões e camisas do Brasil, da seleção. Assim. Então, o que eu acho é que existe uma fantasia muito grande sobre o que é o Brasil. Pessoas pedem para a gente, por favor, para ajudar a virem para o Brasil, e é difícil explicar para essas pessoas que vir para o Brasil, que isso é um sonho, que o real não é assim. Você vai aqui em São Paulo, na Liberdade, você vê os camelôs vendendo coisa na rua, em baldes, que é a situação igual que a gente na Serra Leoa. Então eles falam, eu quero sair daqui porque eu não consigo e vou para o Brasil. Mas você vai para o Brasil, vai ser igual, né? Só que você não vai ter a língua, não vai ter a tua comunidade, não vai ter a tua... né? E as pessoas não ficam... Eu acho que a gente tem essa idealização, a gente quer acreditar que existe o paraíso em algum lugar. Eu acho que o Brasil, na África... ocupa esse espaço, né? Sonho do que é, né, do que é idealizado. E é interessante, porque aí as pessoas que conseguem vir, eu acho que assim, quem se refugia nunca vai para não voltar, né? Porque a pessoa vai com o sonho de um dia poder voltar. E aí é uma ruptura a ida, aí você chega e você pode ficar num luto eterno e passar uma vida sonhando em voltar para aquele lugar que era ruim, mas no sonho podia ter sido bom, né? Ou foi quando nasceu, né? Então, é uma vida que acaba sendo dupla e muito doída, porque eu tenho a impressão que só a geração seguinte dessas pessoas que chegam e se fixam no lugar, que as pessoas falam com sotaque, não falam bem, e aí os filhos têm um pouco mais de oportunidade de viver com um pouco menos de dor, se bem que a gente sabe que a dor dos pais, de alguma maneira, influencia, porque os pais estão falando da saudade e como era, enfim. Então, eu acho que a situação do refugiado é uma situação sempre muito difícil, com todas, mesmo que consegue se adaptar e se desenvolver, arrumar sua casa e ter uma, vamos dizer, vitória, conseguir ter uma vida melhor, é sempre com uma coisa meio quebrada dentro, né? Com uma nostalgia, uma tristeza, porque nunca vai ser o que idealizou quando saiu, né? Eu vou então para o Brasil, o paraíso, chega, não é. Né? Então nunca porque o real é sempre diferente do que a gente... E porque esse idealizado não existe, né? Assim, nenhum lugar seria isso, né? Olha, a Marisol Schuller
está falando, obrigada pela iniciativa dessa live, e a Flávia Mesquita está perguntando aqui quais são as referências deles para eles terem essa visão tão positiva do Brasil. Eu acho que é o futebol, Flavinha. Eu acho para mim é isso, o futebol, a Copa do Mundo, né? Serra Leoa era a mesma coisa, as pessoas conhecem os jogadores. Aliás, estou lembrando que em Bangladesh eu estava na clínica esperando os pacientes, de repente tinha sentado num banco esperando para ser atendido, um rapaz com algum problema, alguma deficiência mental. Ele viu, alguém falou que eu era do Brasil, porque tem essa coisa de onde você é, a gente né, a gente tem características físicas europeias e tal. Aí ele ouviu que eu era do Brasil, ele me falou a seleção brasileira de 70 inteira. Ele foi dizendo os nomes, os jogadores de 70, e era um garoto, sei lá, de 19 anos, 18, sei lá. E eu fiquei muito impressionada, né? Quer dizer, eu acho que é uma ligação com o futebol, os jogadores de futebol brasileiros, então acho que tem também jogadores de todas as cores, então as pessoas acabam se identificando, entendendo, acham que o Brasil é um país acolhedor para todo mundo, né? Eles não têm a menor noção de que os negros que vierem de Serra Leoa vão descobrir o que é racismo chegando aqui, o congolês vai descobrir o que é racismo, né? Ele vai descobrir que ele é negro chegando no Brasil, né? Porque as pessoas, o que a gente ouve é muito isso, né? A pessoa que vem de um país africano negro chega aqui, ele descobre que ele é negro, porque aí ele é apontado, ou ele né, sofre o preconceito, e aí ele descobre que é por causa da cor da pele. Né? Os haitianos aqui, eu fiz no ano passado, no ano retrasado, uma atividade lá no Museu da República, a convite da Caritas e tal, no Museu da República, com uma semana, uma ONG pediu para fazer a Copa dos Refugiados e tal, e aí eu e mais um grupo de pessoas, a gente falou, mas vamos fazer coisas para as crianças também, para as mulheres também, né? Por que essa coisa só do futebol? Né? E foi muito legal, e aí a gente fez esse trabalho aqui, eu fiz no Museu da República, e sempre agradecendo muito ao professor Mário Chagas, que abraçou a ideia, então foi muito legal. E aí eles relatavam isso, os haitianos e outros grupos que vieram para cá e são negros, e vieram com uma formação acadêmica alta e com muitos recursos, né? E eles ficaram surpreendidos e muito aborrecidos mesmo por conta do Brasil. O racismo no Brasil ele é tão forte, né, que o que se oferecia para eles enquanto refugiados eram profissionais liberais, eram trabalhos, eram serviços de limpeza, de faxina, quer dizer, em nenhum momento se pensava que eles pudessem ter uma formação, enfim, um outro nível, né, socioeconômico até de formação. E houve até algumas instituições judaicas, na verdade, o movimento juvenil, que é o Abonim Dror, que os meus filhos frequentam, que fizeram cursos, né, para eles, porque tinham professores de idiomas nesses grupos, né? Então, eles passaram a dar, né, nessa sede do movimento juvenil, cursos de idiomas, né, que eles eram professores nos seus países de origem para os brasileiros aqui, né? Isso deu muito certo, né? E eles ficaram muito gratos até, né? E aí outras iniciativas surgiram assim. Aí eu queria te perguntar, Yara, e gente, vou falar uma coisa para vocês, eu e Yara somos amigas, nossas famílias são amigas. Eu estava aqui, eu já pensei várias vezes assim, de falar do Fischel Tcherez, né, e da Rosa, e de como a gente passava algumas férias juntos, nós duas com as crianças pequenas, Alfredo, Zezinho, não sei, Alfredo estava aí, Zezinho acho que está também, então um beijo para vocês. Mas eu queria falar, então, Yara, perguntar para você um pouco, a gente até já conversou um pouco sobre isso, como porque você falou, aí eles chegam aqui e descobrem que eles são negros, porque no país de origem todos eram negros, então isso era o comum, né? A pessoa não está fora da sua caixinha.
Você, em algum desses países que você foi, né, você se descobriu branca? Como é que é isso para você? Olha, foi muito, com certeza, né? Primeiro projeto que eu fui foi no Sudão do Sul. Então, não só eles são negros, como eles são negros retintos e todos altíssimos, assim, as mulheres, os homens, belíssimos, né? São longilíneos, tem 1,80 m, 1,90 m. E de repente eu cheguei, você vai chegando, né? Então no avião que vai para lá já tem muito mais negros. E eu de repente chego lá e na verdade não é que eu me descobri branca, eu me descobri racista. Eu acho que essa experiência foi muito marcante para mim, porque eu nunca me imaginei preconceituosa, nunca me vi preconceituosa, nunca vi. Mas de repente eu cheguei lá e percebi que o fato de eu ser a única branca no meio de uma porção de negros me dava medo. No momento que eu percebi isso, eu falei, putz, e passou, né? Porque a hora que você se percebe, mas foi muito impressionante. E eu, de repente, um impacto, né? E aí, claro, que o que tem de interessante é que aí você vai para onde eu fui, que assim, uma viagem demora 5 dias para chegar onde eu estava, né? Sair do Brasil num dia demorou quase uma semana para eu chegar lá onde eu ia ficar. E aí as crianças ficam enlouquecidas de ver alguém branco, com esse cabelo liso. Então querem passar a mão no teu cabelo, querem passar a mão no teu braço, querem que você mostre a mão. E vem gritando, chamam Cauádia, Cauádia, Cauádia é estrangeiro na língua deles lá do Rio Grande do Sul. E aí acontecia uma coisa engraçada. Primeiro, eu brincava muito com essas crianças, que as crianças chegavam com muita curiosidade e com muito medo. Tinham medo de branco. E era interessante falar, puxa, eles têm o medo de branco, o medo que eu também tive quando eu cheguei, né? E essas crianças têm medo porque as mães falam para elas, se você não se comportar, o branco vem te pegar, né? E para mim foi uma informação doída, porque muitas vezes os brancos foram de fato, pegaram, sequestraram, levaram embora, né? É verdade, então, essa é uma história. Eu tinha essa experiência de eu ser branca, só que tem um momento de adaptação, eu tudo achava era tudo muito diferente, a paisagem, eu demorei uma semana para entender que eu não estava dentro de um filme. E as tantas, na convivência, um dia eu estava andando no campo lá de refugiados e eu estou chegando, de repente alguém começa a gritar, Cauádia, Cauádia. Eu falei, nossa, como é que eles sabem? Me peguei estranhando deles perceberem que eu era tão diferente assim deles, né? Uhum. Então, essas coisas das diferenças são muito relativas mesmo. E a hora que você se liga na humanidade, isso deixa de existir, né? Então, são barreiras que a gente cria, muitas vezes por imaturidade, por insegurança, uma necessidade de que o outro seja pior para eu garantir que eu não sou ruim. E quando a gente tem essa possibilidade de se abrir, de quebrar as barreiras, de quebrar as fronteiras, as trocas são tão, tão valiosas. A gente sempre tem o que aprender com qualquer pessoa, né? Então, eu acho que a coisa da língua ser diferente, da cor da pele ser diferente, marca a diferença, mas eu e você, cada pessoa é tão um mundo próprio, né? Então, esses encontros que a gente pode se permitir só podem ser ricos, né? Só podem ser virtuosos, se a gente não tiver medo da gente ser o que a gente é, né? Porque eu acho que reconhecer que a gente é diferente, às vezes dá medo de que será que o diferente é porque eu não sou bom? Não tem bom e ruim, tem diferente, né? Só podem se somar se a gente se permitir. Então, a vinda de imigrantes, a troca, as culturas, as comidas, tudo que a gente vive é tão maior do que qualquer outra coisa que eu acho que, para mim, é muito triste que isso não seja uma coisa sabida e como os nossos bíblicos, Abraão,
que a gente não tenha mesmo as portas abertas para todos os lados para poder receber. Sábio ele que recebia, porque a gente só tem a aprender e a crescer e a se desenvolver nas trocas, né? É o jeito da gente se desenvolver, né? Gente, eu estou aqui entrevistando a doutora Yara Teresnia, psiquiatra e psicanalista, e ela está relatando para a gente, batendo um papo que já vai acabar daqui a pouco. Eu fico ali olhando o horário para controlar, porque o Instagram ele é pau, não tem história. Chegou a hora, ele acaba e pronto. Então, estou aqui conversando com a Yara sobre refugiados e sobre cidade de refúgio, fazendo essa ponte com os princípios, né, e a missão do Instituto Amaivos, da Amaivos, que é uma plataforma digital. Depois vocês podem lá entrar e pesquisar um pouquinho mais. Mas, Yara, deixa eu te fazer uma pergunta, assim, que em relação a essa questão do refúgio e de refugiados. Você também, né? Eu falei um pouquinho, né, dessa lembrança do Fischel e da Rosa, né? E você na verdade, a primeira geração de refugiados no Brasil, né? Então, como é para você isso, assim, né? Quer dizer, você está no Brasil e aí você sai para poder olhar os refugiados em outros lugares aí pelo mundo, né? Tem alguma relação Não, com certeza. Eu acho que não é à toa que a gente vai fazer o que faz, né? E eu tinha um pai que falava com sotaque super forte, veio da Polônia criança, veio de uma situação econômica muito precária, por isso que eles vieram, além da perseguição religiosa. Então, quando eu sei das dores que passam de pai para filho, né, eu vivi isso na minha pele. Eu acho que isso ajuda muito, né? Eu mesma migrei quando era... Meu pai não foi refugiado, ele foi migrante, né? Ele veio com visto aqui, veio com visto. Mas eu própria imigrei e voltei, então quando eu falo também dessa idealização do outro país, da onde você saiu, para onde você vai voltar, eu sei, eu vivo isso, eu estou sempre dividida da onde eu sou, quem eu sou, então... Eu acho que essas questões me ajudam muito a empatizar com essas pessoas que estão vivendo nessa situação, né? Eu acho que não foi à toa que eu fui parar nesse lugar e que viaja muito de um lugar para o outro, paisagens completamente diferentes, com essas línguas estranhas, né? Eu morei em Israel quando era criança, então chegar do Brasil para um país que fala, né? Não tem a menor ligação, a menor referência de como é que aquilo foi virando alguma referência, né? De como hoje, para mim, ouvir hebraico é tão familiar e agradável, porque eu me sinto em casa, né? Então, o que eu queria dizer é que eu acho que a possibilidade de refúgio e de bem-estar está muito na possibilidade da gente achar dentro de nós mesmos o nosso lugar e a nossa própria humanidade e a nossa própria existência, né? As pessoas que têm essa capacidade se adaptam mais facilmente em qualquer lugar para onde elas vão e onde elas estão, né? Que lindo! Olha só, gente, eu quero falar uma coisa para vocês muito importante. A gente tem aqui 4 minutos na nossa live. A gente tem 4 minutos na nossa live, né? E sumiu tá o ouvindo, som de Yara? novo para mim. Você se mexeu aí em alguma coisa. Ouvindo. Tá. E aí não dá tempo de sair e voltar. Então eu vou falar para você e você depois vai ouvir. E a gente vai fazer uma coisa legal aqui que vai ser surpresa para ela. Tem uma música hebraica que fala sobre... que está baseado numa oração. Oração. Não. Saio de... Não? Vai e volta, não sei se dá tempo. Vai. Quer que eu fale? É para eu falar, para eu me despedir? É isso? Não. Ainda não? Eu não tô... Não. Vai e volta. Sair e voltar. Isso. Eu também vou sair e voltar, gente, se por acaso...
Tá, vou encerrar e voltar. Volta todo mundo, tá bom? A gente dá um tchau para um encerramento para ela legal. Eu vou sair e vou voltar também.